dia, glória a Deus. Manhã de quarta-feira e nós estamos aqui com o nosso devocional diário às 7 horas da manhã. Muito prazer, eu sou o pastor Juninho. Seja muito bem-vindo, você que está me assistindo pelo canal do YouTube e ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva aí e ative o sininho das notificações. Nessa semana, a nossa série é Promessas. Nós estamos falando desse tema durante toda essa semana e o capítulo de hoje da nossa série, o tema é A Fé que Sustenta a Promessa. Queridos, ontem nós estávamos falando a respeito do processo de aguardar a promessa se cumprir e ser firme durante todo o processo. Mas não é só esperar, não é só simplesmente aguardar a promessa se cumprir. Não é esperar de qualquer jeito, mas sim esperar com fé, com paciência. A palavra vai dizer, esperei com paciência no Senhor e Ele ouviu o meu clamor. Cada um que está chegando aí, nós estamos ao vivo, seja muito bem-vindo. Bom dia, Paula, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu quero ler um texto com você que está em Hebreus, capítulo de número 11, o verso de número 1, que diz assim: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Você muito bem sabe que Hebreus capítulo 11, ele é conhecido como a galeria dos heróis da fé. Se você quer conhecer homens e mulheres de fé e o que eles fizeram com base na fé que eles tinham, você vai em Hebreus 11, você vai ver ali homens e mulheres cheios de fé, agindo, esperando, cada atitude que tiveram na sua vida foram com base na fé que tinham no Senhor. Nós podemos analisar a nossa vida, nós podemos analisar o nosso caminho, nós podemos analisar a nossa trajetória e ver se neles nós encontramos fé. Nós precisamos cada dia mais nos encher dessa fé, vivenciar essa fé no nosso dia a dia e que as nossas atitudes, os nossos pensamentos, as nossas ações possam ser baseadas na fé em Cristo Jesus. A fé, no original, ele significa uma confiança firme, uma convicção inabalável. Guarda isso, uma convicção inabalável. E também significa fidelidade. Não se trata simplesmente de acreditar algo que nós podemos dizer que é abstrato, mas confiar em alguém que não falha. Simplesmente, queridos, guarda isso no seu coração. A fé não é somente confiar que algo que eu não vejo vai acontecer, mas a fé é confiar em alguém que não falha, que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Então, não é simplesmente, guarda isso, esse exemplo no seu coração. A fé não é crer somente que eu serei curado, mas a fé é também crer que os médicos dos médicos, ele não falha, que ele tem o poder sobre todas as coisas, que ele pode fazer o impossível na minha vida e na sua vida. A promessa de Deus, ela não se sustenta somente com o tempo, ou nas circunstâncias, ou nas nossas emoções, mas ela se sustenta na fé daquele que verdadeiramente crê. Sem fé, queridos, a palavra vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. E sem fé, a promessa se torna somente uma lembrança do passado, uma lembrança distante. Mas com fé, ela se torna uma realidade em andamento. Guarda isso no seu coração. Com fé, a promessa se torna uma realidade em andamento. Nós precisamos estar firmes a cada dia, buscando convictos, que é um dos significados da fé, que é a convicção inabalável. Que nós possamos cada dia mais, nessa trajetória, rumo à nossa promessa, ter uma fé que é uma convicção inabalável. Nada e nem ninguém pode tirar essa certeza dentro de você. Circunstância alguma, ninguém pode tirar a certeza, a convicção inabalável que existe dentro de mim e que existe dentro de você. Então a primeira coisa, guarda isso no seu coração. A fé é o alicerce da promessa. Não existe promessa que se mantém de pé sem estar baseado em uma crença, em uma fé, em uma convicção inabalável. Eu não consigo me manter firme no processo, na espera da promessa, se eu não estiver baseado na fé, na crença. E não somente naquilo que vai acontecer, mas em quem prometeu.
A fé me leva a crer não somente que algo que eu não vejo irá acontecer, mas a fé me leva a crer que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Mais do que acreditar no impossível, é acreditar no Deus do impossível. Mais do que acreditar na cura, é acreditar no médico dos médicos que traz a cura. Mais acreditar na provisão, mais do que acreditar na provisão, é acreditar no Jeová Jiré, que tem o poder de nos provisionar todas as coisas que nós precisamos. Então, queridos, a fé, ela é o que sustenta a nossa batalha de todos os dias, o nosso processo de todos os dias, e é aquela que mantém a promessa de pé. Eu já citei aqui para você, mas Hebreus, capítulo 11, verso de número 6, diz: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que é galardoador, algumas versões vai dizer que recompensa aquele que o busca. 2 Coríntios, capítulo 5, verso de número 7, diz assim: pois andamos por fé. Queridos, é o Senhor falando com você nessa manhã. Pois andamos por fé e não por vista. O Senhor nos chama hoje, nessa manhã, a não nos basearmos naquilo que vemos, naquilo que ouvimos, naquilo que sentimos. Enganoso é o nosso coração. Mas o Senhor nos convida nessa manhã, apesar de todas as circunstâncias, estarmos convictos, uma convicção inabalável que o Senhor, Ele está trabalhando, está cuidando de cada um de nós. Então a fé é o fundamento sobre o qual a promessa se firma. Não tem como nós acessarmos a promessa sem crer que ela é real e sem crer naquele que prometeu. Então a primeira coisa é isso, guarda no seu coração. O segundo ponto é: a fé é testada no silêncio. A fé é testada no silêncio. Sabe quando nada parece que irá acontecer, mas mesmo assim eu permaneço acreditando? Sabe quando tudo está levando para que nada venha acontecer? Noé, eu me lembro agora de Noé quando eu estou falando disso. Porque Noé, Deus falou com ele uma única vez. E depois de 100 anos que foi acontecer. Durante 100 anos ele construiu uma arca, tendo ouvido o Senhor uma única vez. Eu acredito que ele acordava assim. Imagina, queridos, não foi 100 dias, né? Não foi nem 100 meses. Mas foi 100 anos. 100 anos. Imagina de manhã acordar, ir lá para o meio da floresta, cortar árvore, cortar madeira, pregar madeira. Falei, meu Deus, é todo dia um trabalho. Tudo isso porque um dia ele ouviu uma voz. Que viria a chuva, que viria o dilúvio, que as águas cobririam toda a terra. Eu acredito, queridos, que a cada manhã Noé acordava, Noé acordava e ele olhava para o tempo e nunca havia chovido na terra um dia sequer. Mas que convicção é essa, queridos? É crer, queridos, que aquele que falou, quando ele disse, vai acontecer. Você acredita nisso? Amém? Hebreus, capítulo de número 6, verso de número 15, diz: depois de ter esperado com paciência, obteve Abraão a promessa. Ter esperado com paciência. Queridos, Hebreus capítulo 10, verso 37 diz: porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Por mais que nada está conspirando numa lógica concreta para que o sobrenatural aconteça, nós temos que entender que independente do nosso raciocínio lógico, independente da nossa lógica, Deus está fazendo algo ao nosso favor. Por mais que o tempo não está favorável, a economia não esteja favorável, a tua situação financeira, a tua situação da tua saúde física não esteja favorável, nós precisamos crer. Queridos, Deus é aquele que age no silêncio. Eu não preciso estar vendo nada se movendo para que eu venha crer, mas mesmo que nada esteja se movendo favorável àquilo que eu creio, eu tenho que ter a certeza que aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. A fé não precisa de evidências, guarda isso. A fé não precisa de evidências, precisa apenas se lembrar de que Deus prometeu e que esse Deus é fiel para cumprir. Então, eu não preciso de evidências. Talvez o médico pode dizer assim, isso nunca aconteceu antes. Talvez a economia, talvez os governos desse mundo diz, isso é impossível de acontecer. A minha fé não precisa de evidências, não precisa de um alicerce natural, mas a fé é aquela que sustenta a minha
promessa. Independente daquilo que o raciocínio lógico desse mundo diz, eu permaneço acreditando. Amém? No que você tem acreditado? Qual é a circunstância, qual é o milagre que aos seus olhos é impossível disso acontecer? Tem pessoas que pensam assim, é a conversão da minha família. Pensa num pai com coração duro, pensa numa mãe que não se importa com nada. Talvez você olhe para os seus filhos e olhe aquela situação, mas entenda uma coisa, queridos, eu não preciso de evidências favoráveis para crer que Deus pode fazer o impossível. Por mais que aos meus olhos seja impossível, para Deus todas as coisas são possíveis. Talvez o seu impossível é a cura de uma enfermidade, seja na sua vida ou na vida de alguém, e a medicina já o desenganou, mas creia que você não precisa de evidências, você não precisa de palpites de pessoas que são limitadas, por mais que tenham sabedoria, e o que eu preciso é crer que aquele que prometeu é fiel para cumprir. E o terceiro e último, a fé transforma a espera em adoração. Tem pessoas, queridos, que estão esperando, mas não é somente esperar, mas é como você espera. Guarda isso no seu coração nessa manhã, queridos, porque muitas vezes você fala assim, tô aqui, tô esperando. Vamos ver se isso vai acontecer mesmo. O povo no deserto, eles caminharam no deserto. Mas como eles caminharam? Debaixo de murmuração, só reclamando. Muitas vezes, perdendo a fé, perdendo a convicção. Nada estava bom. Tem pessoas que dizem, olha, pastor, eu estou esperando a minha promessa. Mas qualquer coisa que acontece no meio do caminho, já murmura, já reclama. Queridos, que nós possamos não somente esperar, mas que o momento da espera possa ser uma trajetória de alegria, uma trajetória que simplesmente eu me fortaleço mais no meu relacionamento com o Senhor. Tem muitas pessoas que, além de se perder no meio do processo, queridos, elas perdem a sua fé, perdem a sua convicção. Tem pessoas que permanecem crendo, permanecem acreditando, mas sempre murmurando, sempre reclamando. Tem o pessoal que está chegando aí. Então, bom dia, mãe. Dona Edith está por aí, que Deus abençoe. Abacuque, capítulo 3, verso de número 17, diz: ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei o Deus da minha salvação. Muitas vezes, queridos, a murmuração, ela revela em nós uma falta de fé, uma falta de confiança. Muitas vezes nós não estamos nos agradando no Senhor, nós não estamos simplesmente crendo que Ele realmente tem poder para fazer. A murmuração, ela é o contrário da adoração. Quando eu adoro ao Senhor, eu estou dizendo aquilo que Ele é capaz de fazer, do seu poder. Quando eu estou louvando, adorando ao Senhor, eu estou dizendo o poder que Ele tem, que Ele é maravilhoso, que Ele é poderoso. Mas quando eu estou murmurando, eu estou dizendo o que Deus não é e que Ele é incapaz de fazer. Eu quero te dar um exemplo simples aqui, que às vezes eu posso estar sendo extremista demais, mas é uma das coisas que nós precisamos observar. As pessoas que às vezes reclamam do tempo. Esse tempo tá meio doido, hora faz frio, hora é chuva, hora é calor, sabe? Essa murmuração, assim, que muitas vezes é algo sutil, mas nós estamos dizendo, Deus, você não é capaz de me dar um ambiente agradável. O Senhor é indeciso. O Senhor, porque é Ele que Jesus, é Ele que move o tempo, é Ele que coordena todo o tempo. Muitas vezes nós puxamos assunto com outras pessoas murmurando, né? A gente fala assim, e esse frio não passa? E esse calor, você viu lá o que aconteceu? Nós costumamos, sabe, ter facilidade em murmurar. Romanos capítulo 4, verso de número 20 diz, não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. Mas foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. A fé madura, querido, é aquela que adora enquanto espera. É aquela fé que é fortalecida enquanto espera. Tem pessoas que muitas vezes nós podemos observar nela que ela tem esperado. Mas como você tem esperado? Como você tem aguardado? Reclamando, murmurando, questionando. Tem pessoas que
briga com tudo e com todos, queridos, o Senhor, Ele espera de cada um de nós essa fé madura. Que enquanto a promessa não se concretiza, ela está adorando, ela já está vivendo como se já tivesse acontecido. A fé é isso, é crer sem ter acontecido, mas como se já aconteceu. O texto que nós lemos de Hebreus 11, verso 1, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Amém? Para concluirmos, a fé é o elo entre o que Deus falou e o que ainda não aconteceu. A fé é esse elo daquilo que Deus falou e o que ainda não aconteceu. Então, quando nós nos fortalecemos, quando nós temos fé, quando nós temos a convicção inabalável de que aquele que prometeu é fiel para cumprir, nós ligamos a palavra de Deus com a realidade. Isso vem acontecer com base na fé que nós temos no Senhor. Quando o Senhor Jesus chegava para um paralítico, para um enfermo, e perguntava: o que queres que eu te faça? Isso é para que aquela pessoa pudesse expressar a fé dela em Jesus. Quando aquela pessoa diz que queria ser curado, e de uma forma sobrenatural aquela pessoa era curada, Jesus dizia assim: a tua fé te curou. Então a fé é aquilo que liga o sobrenatural à nossa realidade. Que você permaneça crendo, queridos. O tema hoje do capítulo da nossa série é a fé que sustenta a promessa. Que você possa permanecer crendo. Que você possa permanecer acreditando. Não somente que vai acontecer, mas também naquele que prometeu. Porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Quero declarar sobre a sua vida no nome de Jesus que você não vai somente esperar, mas você vai esperar adorando com a convicção inabalável que nesse processo, enquanto a promessa não acontece, o seu relacionamento com Deus será fortalecido, a sua intimidade com o Senhor será estreitada, você estará mais próximo do Senhor, você estará mais íntimo do Senhor. Enquanto a promessa não vem, você vai se encher cada vez mais com Deus que fez a promessa. A presença do Senhor invade a sua vida, invade a sua casa, aonde você estiver, a presença dele estará juntamente com você aonde você for. Eu quero declarar isso sobre a sua vida no nome de Jesus. Vamos orar? Nesse momento, feche os seus olhos, eleve seus pensamentos ao Senhor, ao Deus da promessa, o Deus que pode todas as coisas. Senhor, nessa manhã, nós invocamos o teu santo nome aqui onde nós estamos. Declaramos, Pai, no nome de Jesus, que o Senhor tem poder para fazer todas as coisas. Que o Senhor tem poder para fazer o impossível. O mesmo Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que agia no passado, nós cremos que é o mesmo Deus, que a tua palavra diz que o Senhor não muda. Nós cremos no teu poder, nós cremos no teu amor, nós cremos no teu caráter, naquilo que o Senhor prometeu. Nós cremos que o Senhor é fiel para cumprir. Nessa manhã, nós te damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a exaltação. Nós entregamos, Senhor, a nossa adoração a Ti e reconhecemos o Senhor como o Senhor das nossas vidas, Senhor, Rei e Deus das nossas vidas nessa manhã. Pai, que a cada dia mais a nossa fé esteja firmada em Ti, que nós não venhamos oscilar, que nós não venhamos olhar para trás, que nós não venhamos desanimar e muito menos murmurar ou reclamar. Que a nossa fé possa estar convicta no Senhor, que a nossa fé possa estar sustentando toda a promessa que o Senhor tem para cada um de nós. E que durante esse processo, enquanto ela não se concretiza, que nós possamos cada dia mais te buscar em espírito e em verdade, que nós possamos cada vez mais crer e que essa crença nos leva a adorar, nos leva a cada vez mais ser íntimos do Senhor. Nós consagramos a Ti a nossa quarta-feira e te pedimos, Pai, um dia abençoado diante da Tua presença. Vai diante de nós, nos guardando, nos protegendo, nos livrando, abrindo os caminhos, apresentando novas oportunidades e que essa quarta-feira seja um dia de realizações diante da Tua presença. Em nome de Jesus, amém. Amém. Queridos, que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, hoje, quarta-feira, nós temos Culto Fé na Lagoinha, em Santo Antônio da Platina. Eu espero você, toda a sua família, convide seus amigos e vamos juntos celebrar o Senhor em nome de Jesus. Que Deus abençoe seu dia. Tchau, tchau.